alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula aí de língua portuguesa. Vamos pegando o material, se preparando para continuar os estudos. Eu sou a professora Tayana, estarei aqui no chat acompanhando a participação de vocês, juntamente com vocês hoje e, lógico, com a presença do professor Mauro. E aí, professor Mauro, como está? Com Tudo a minha jóia? presença e com a sua presença, professora. Com a minha presença Voltamos dessa participando. semana de Verdade. recesso, um pouco de descanso, para a gente muito trabalho, preparando as aulas que virão na sequência, né? Então, estamos de volta. Então, queridos alunos, voltamos aqui. Eu, professor Mauro, mais uma aula de língua portuguesa, a professora Tayana aqui, nós dois conversando com vocês sobre língua portuguesa. E na última aula, lembre-se, falamos com vocês sobre teatro e pedimos que vocês lessem o texto da página 96. Aliás, eu trouxe aqui, olha só, na página 96. E tem um texto que, nossa, um texto bem grande, que fala o Rio de Janeiro em 1877. Ó, não, é verdade aqui, ó, vocês têm isso em casa, agora, nesse momento. Então, o que vocês vão fazer? Eu queria que, nesse momento, enquanto a professora Tayana organiza, lê os objetivos da aula, fala das habilidades, que vocês procurem o caderno do aluno e abram na página 96 e vão acompanhando, grifando, porque esta aula não vai ser uma aula de leitura do texto. Vai ser uma aula onde nós propomos para vocês várias questões em relação ao que está aqui. Então seria legal se você grifasse, organizasse, respondesse. Muitas perguntas que nós vamos fazer para vocês aqui agora não estão exatamente no caderno do aluno. Elas levantam o debate que esse texto, o Rio de Janeiro em 1877, que é uma peça de teatro, propõe. Então, por isso que o nome da aula o título da aula é Onde é o Rio do Rio de Janeiro? Vocês sabem por que o Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro? Por que isso? Então, antes do final da aula, vocês saberão por que a cidade de Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro. Conhecimento inútil? Não, claro, é cultura, toda cultura é bem-vinda. Mas, para chegar a esta resposta, onde é o Rio do Rio de Janeiro, por que a cidade tem este nome, falaremos bastante sobre problemas urbanos e sobre texto teatral. Professora Tayana, quais são as habilidades que vamos mobilizar hoje? Vamos lá, então. Onde é o Rio do Rio de Janeiro? Quero saber até o final da aula, hein? Eu não te falei, Tô é verdade, pensando né? ainda. Eu não te falei, é Onde será? verdade. Fui pesquisar, hein? Fui pesquisar. Vamos lá, então. Vamos lá. Objetivo da aula: reconhecer e analisar as diferenças e as semelhanças dos textos narrativos, comédia e tragédia, e posicionar-se criticamente diante dos problemas urbanos enfrentados pelas cidades brasileiras, com base nas atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades: identificar e explicar as diferenças entre comédia e tragédia. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né, Na professor última aula a Mauro? gente deixou bem claro a diferença entre tragédia e comédia. Falamos de dois textos teatrais, né? Um era o Édipo Rei e o outro era Lisístrata, né? Falamos lá da Grécia Antiga. Nossa, um banho de cultura aqui. Quem perdeu Nossa. essa aula precisa assistir, hein? Tá no YouTube. Tá no YouTube, exatamente. Vamos para mais uma habilidade. Posicionar-se criticamente em relação ao texto, defendendo um ponto de vista coerente e com argumentos. Aí acredito que é um desafio, né? Exatamente. Então, vamos construir esse argumento. Esta aula começa hoje, falar desta atividade, desta peça de teatro. Nós vamos desenvolver mais umas 2 aulas com este texto. Então, se você não leu, dá tempo de você ler. E vamos terminar esta atividade, acho que na terça-feira da semana que vem, será uma atividade longa, discutindo esse tema. E vamos terminar com uma leitura dramática, entre que eu e a professora Tayana leremos a peça teatral. Será que conseguiremos? Vamos ver, né? Página 96. Desafio. Vamos lá, um desafio para nós. Então, para começar a aula de hoje, começar o debate de hoje, vamos lá. O que faremos hoje? Debateremos os problemas urbanos das cidades brasileiras ao longo da história. Bastante abrangente esse tema. Leremos trechos, não a peça inteira. Leremos trechos da peça teatral O Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo, relacionando-a às questões da atualidade. Nossa, um problema. Eu vou ter que falar o Rio de Janeiro em 1877 várias vezes, porque é o nome da peça, é o título da peça, e eu sou horrível em falar números. 1877, é isto. Então vamos lá para começar. Um minutinho, responda na tela. Em qual cidade você mora?
E vamos lá a participação de vocês. Tem aluno aqui de tudo que é canto, viu, Nossa, professor? eu sempre quis fazer essa pergunta para os alunos, dá pra sempre quis saber de onde saber, eles né? são. Eu me Legal. realizei com esta aula. De onde eles são? Olha lá, eu tenho o Matheus, que é de Santos, a Aline, de Guaratinguetá, a Maria, de Pitangueiras, Pitangueiras. Eduardo, Itaquaquecetuba, Itaquá, meu vizinho, mora ali perto, hein? Um abraço, Itaquaquecetuba. João Vitor, São Bernardo do Campo, a Stephanie, de Guarulhos. De Guarulhos, aí sim, a minha vizinha. Ah, tem gente aqui de São Paulo, o Henry Claro, de São Paulo. Bastante Osasco, quem mais? Osasco. Aline de Osasco, Itapetininga, Prof. Altamires. Altamires, Itapetininga. Isso. Gente, é isto. Nós somos de diversos lugares, estamos falando de São Paulo. Se você está assistindo esta aula pelo YouTube e talvez pode até estar vendo em outro lugar do país, de outro país, quem sabe, né? A pandemia trouxe isso para a gente, esse distanciamento. A questão é que raras são as cidades no mundo que não tem nenhum problema social. Vamos falar de uma peça teatral que já começa a tratar disso desde muito tempo. Então, para chegar ao Rio de Janeiro em 1877, o Rio de Janeiro em 1877, eu queria saber da sua cidade, qual é o maior problema urbano dela? Então, na tela, em um minutinho, responda. Qual o maior problema urbano da sua cidade? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá, gente. Bastante gente falou sobre poluição aqui, né? Tem a Ana que falou sobre poluição, violência também, o Rian falou desmatamento, queimadas, poluição. Muita gente reclamando de poluição. Opa, a cidade não comporta a quantidade de pessoas, então superlotação, né? Quem foi que falou? Foi o Rafael que falou da superlotação. Poluição, a questão do esgoto também eles falam aí, a infraestrutura, né? Violência. Eu não tenho nem o que acrescentar, né? Cada um está vivenciando a própria cidade e nada como a pessoa que está experienciando aquele momento, aquele local, para falar dos problemas, né? Eu poderia falar Esther, é o mesmo problema que eu estou falando, trânsito, porque trânsito. Eu quase não consegui chegar hoje. A professora quase chegou atrasada. Sério, Trânsito. gente, eu estou aqui no pulo. Nossa, então olha só, gente. Vamos pensar assim. Quais são as consequências que esses problemas trazem para as pessoas, né? Quais são as consequências? Por exemplo, o aluno falou poluição. Quais são as consequências da poluição? O outro aluno, eu vi, falou buracos nas ruas. Quais são as consequências disso? Então, vamos construir algo junto aqui, um pensamento junto, para podermos chegar ao texto. Então, na tela respondam para nós. Quais são as consequências dos problemas urbanos que vocês falaram agora há pouco, enfrentados pelas cidades brasileiras? Ou seja, quais são as consequências disso tudo? Em 1 minuto, já voltamos.
E vamos lá as respostas de vocês. Falaram bastante, né, sobre acidentes, causa de acidentes. A Gabriela fala doenças respiratórias, roubos também, questão da violência, né? Aí a questão do roubo é bem complexa, né, professor Mauro? Porque vai desde a infraestrutura, da falta de acesso, Falta de emprego, falta a de cidade mal organizada, emprego, mal preparada, né? Ixi, é muita coisa aqui. Saneamento básico, alguém falou que gera doenças, né? Falou sobre doenças, até mortes também estou falando. Quem foi que falou? O Guilherme Verdade. falou sobre mortes. Doenças para pessoas e crianças. Cidade. Felipe falou sobre enchentes. Verdade, enchentes é um problema sério. Nós vamos falar de uma peça que chama-se novamente O Rio de Janeiro, em 1877. E, olha, 1877. Então vamos pensar, o que era o Brasil em 1877? Vamos falar assim, fica mais fácil para mim? O que era o Brasil no século XIX? O Brasil no século XIX, neste ano específico, ele era o Segundo Império, né? O Dom Pedro II, nós tínhamos a escravidão, né? Que foi uma grande chaga que só foi acabar oficialmente no Brasil como lei, né? Em 1888, isto. Nós temos a capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Nós temos todo o foco. Nós temos o Brasil prioritariamente agrário, né, com algumas cidades com muitos problemas urbanos. E nós temos um escritor, um dramaturgo chamado Arthur Azevedo, que ele decide escrever uma peça falando sobre isto, falando sobre os problemas daquela cidade naquele momento. Então, se você pode colocar na tela, por favor, você tem isso exatamente desta forma no seu caderno do aluno, na página 96. Eu vou mudar a tela, fica mais fácil para a gente assim. Olha só, o que mais chama a sua atenção em relação aos personagens da peça O Rio de Janeiro em 1877? Só acompanha comigo. Olha, o que chama a atenção? Número 1, vou falar pelo nome, tá numerado, né, são 19 personagens, e os personagens são o mesmo, a política, a febre amarela, ilustríssima, a seca, a inundação, city improvements, que em português chama-se melhorias urbanas, né, melhorias da cidade, o boato, a capoeira, a subscrição, o beriberi, o cortiço, a conferência, o veículo, o engraxate, o carcamano, o poeta, a morte e o médico. Eu não ia perguntar para vocês, mas eu quero ver o que vocês sabem, o que vocês pensam a respeito. Vamos ler uma peça com todos esses personagens, com esses nomes. Então respondem um minutinho para eu ver o que vocês conseguem, para eu saber o que vocês pensam a respeito. É sempre legal ver vocês. Respondam na tela, um minutinho. O que mais chama a sua atenção em relação a essas personagens da peça? Vamos lá, o Pedro falou a febre amarela, que provavelmente o texto vai falar alguma coisa sobre isso. O Carlos falou o papel que cada um vai exercer em relação aos nomes. O povo está com muito medo aqui do 18, porque está todo mundo aqui colocando, bastante aluno colocou 18, 18 só colocou é a morte, 18. É a morte, né? A morte. Então, a ideia dessa pergunta era você relacionar o que há de comum entre todos esses personagens. O Vander né? respondeu aqui, são nomes polêmicos da atualidade do Brasil, Vander. Olha que legal, Vander. Que legal, cara. Você falou da atualidade do Brasil e esta peça é de 1877. Então, notem esses personagens, Morte, Febre Amarela, Beriberi, City Improvements,
política, Bedel. Bedel é quem faz a chamada, né? A Luísa falou que são alguns problemas urbanos da época. Da época, só daquele tempo. Então, olha só, respondam para mim esta perguntinha em um minutinho. O que se pode esperar das ações de uma personagem chamada Febre Amarela? Você tem uma personagem que se chama Febre Amarela. Qual atitude, qual ação, o que ela fará numa peça de teatro? Que atitudes uma personagem como esta tomará numa peça de teatro? Em um minutinho e já voltamos. E vamos ler aqui a resposta da Thaís. Certamente ela se expressará como alguém tóxico. Será que é isso? Uau, alguém tóxico. Mas notem que não é só a febre amarela que está aí como algo complicado, né? Beriberi também é uma doença. Tem outros personagens, né, que podem fazer o lado de antagonista, né? Alguém tóxico. Causar problemas, o Max, causar problemas, cólera, pestes, quer dizer que a pessoa só vem trazer problema ali para a história. A febre amarela é uma doença complicada, né? Uma doença geralmente é ligada aos países pobres, né? Então bom, temos a febre amarela. E eu separei para nós, lemos apenas um trechinho da participação, de uma das participações da febre amarela nesta cena que temos inteira no caderno do aluno. Então, na tela, por favor, trecho da peça O Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo. Apenas um trecho. Então, a professora Tayana será a política. Só política? E eu tá serei bom. os demais personagens. E você será todos os outros personagens. Boato e Febre, né? Que estão aí. Tá certo, gente. Então, vamos lá. Política. Tem a palavra febre amarela. Logo vi que era a primeira a falar. Essa senhora tem raiz no país. Por isso, lhe concedem a primazia. Fale, cara amiga. Para bem poderes julgar os meus feitos deste ano, basta perceberes a verdadeira estima que me consagra este cavalheiro. Indica à direita, né? E todos seus colegas. Pretendo continuar com a mesma atividade em 1877, se há tanto me ajudar a empresa Gari. Então, de acordo com esse trecho, responda à pergunta. No trecho, a febre amarela é abraçada pela política. Gente, eu só não abracei porque a gente está no distanciamento social. Distanciamento social, então, exatamente. senão... Qual o sentido que isso traz para a cena? A febre estar abraçada com a política. Um minutinho e já voltamos.
E vamos lá, as interpretações são várias. Aí eu tenho o Arthur, que ele fala aqui que a política conduz, né, a política acaba causando as doenças a se proliferarem. Então, a política contribui com essa proliferação. Né? E aí vocês vão imaginando como que acontece essa contribuição. O Cauã falou sobre corrupção. E aí tem mais, que a política vai encobrir a gravidade da doença. A Lari, ela faz essa pergunta. Né? Se a política vai encobrir... Então, eu achei bacana, porque quando vocês colocam as respostas de vocês estão construindo a expectativa em relação à peça de teatro. Muito mais do que eu próprio falar é certo, é errado, é a visão que vocês vão construindo ao longo do texto. Posso comentar? Claro, por favor, professora. Olha aqui, lê aqui. É claro que os professores... que é isso. Não, relaxa. Enfim, aqui fala a questão da desigualdade social também, né? Que Exato. A política não resolve o problema. Será? Quem falou isso foi o Diogo. Então, assim, o que acontece? Quando a gente começa a construir um debate em torno do que é a textualidade, a construção do texto, a maneira como você percebe o texto é muito mais importante do que a maneira que eu percebo. Então, as perguntas que a gente está fazendo aqui é para construir isto. A maneira como você observa. Então, eu apontei para você, olha, a política e a febre se abraçam. Eu concordo com vocês. Nossos alunos falaram, olha, que a política, quando mal empregada, né, acaba sendo vetor para... Falta de medidas para acabar com a febre amarela. Isso. O Vitor falou isso. Temos uma crítica aos políticos no século XIX, então não é algo novo. Então, vamos para uma próxima pergunta, ainda com este trecho. Na tela, por favor. O boato diz, à parte, logo vi que a febre amarela, né, era a primeira a falar, era a primeira. Esta senhora tem raiz no país, por isso lhe concedem a primazia. Primazia significa preferência e também dignidade, ou seja, o boato diz que a febre amarela tem dignidade e preferência no Brasil. Desde muito tempo, tem raízes históricas. Né? Qual é o efeito de sentido que se cria ao dar primazia a uma doença? Um minutinho e já voltamos. Vamos ler aqui duas interpretações. O Renato falou que nunca se fez nada para a prevenção de doenças. E o Natan fala prioridade, colocar acima de outros assuntos. Porque quando a gente mantém algo em casa, é porque a gente gosta muito daquilo, né? Na fala do boato, ele diz que nós temos raízes no Brasil com a febre amarela, sinal de que nós queremos que ela esteja aqui. É uma ironia enorme isso, ele não quer, mas parece que nós estamos trabalhando para que fique. Né? Então o texto é muito irônico. Mais um trecho na tela, por favor. Trecho da peça, mais uma vez, da Rio de Janeiro, em 77. O Bedel diz, a fome, ele está chamando a fome. Depois uma pausa. A fome não veio. Está jantando, talvez? Febre amarela? E a febre responde, presente. E ela vem à boca de cena e diz, eu não tenho cor política,
apesar de ser amarela, não escolho as minhas vítimas. Ataco a esta e aquela. Pergunta para vocês. Bedel fala, a fome? Depois tem uma pausa. Não veio, está jantando talvez. Eu falei que é uma ironia. Por que é uma ironia? Explique isso, por favor, em um minutinho e já voltamos. A Marcela aqui, porque a fome está se alimentando. A Ana, porque a fome é presente, as pessoas passam fome e acabam morrendo. Mas e o fato da fome estar jantando? Porque a fome, né? Porque não há alimento. Quem falou isso aqui foi a Juliana. Se há fome, não há alimento. Olha que interessante. Nós temos uma peça que está tratando uma chamada. Então vem o Bedel e chama, olha, o Rio de Janeiro em 77 é o ano novo. Então, estamos chamando os problemas sociais. Febre amarela, chamando os problemas. Aí chama a fome. A fome não veio. Por quê? A fome está se alimentando. Aí, essa pergunta não virá para vocês responderem, mas pensem, do que a fome se alimenta? A fome geralmente se alimenta de quê? Quando a fome ela se alimenta de pessoas. Então, é irônico dizer que num país como o Brasil, a fome não aparece. A fome não aparece porque ela está em cada canto pobre, se alimentando de pessoas. Então, responda a próxima pergunta, que não tem a ver com a fome, mas de novo a ver com a febre. A febre, presente, vem a boca de cena. Na tela, por favor. Eu não tenho cor política, apesar de ser amarela, não escolho as minhas vítimas. Ataco a esta e aquela. Qual a relação que há, né, entre essa fala e os problemas enfrentados pelo Rio de Janeiro ainda hoje? Quando a febre fala que eu não escolho as minhas vítimas, ataco a esta e aquela. Vamos falar agora de Rio de Janeiro. Qual a relação há entre esta fala da personagem Febre e os problemas enfrentados pelo Rio ainda hoje? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá, muitos roubos, o Kaique fala, corrupção, assalto, desigualdade social, mortes, a Vitória fala, violências. Olha, o pessoal fala muito sobre violência, muito, mas muito mesmo aqui. Pobreza, o Jonathan falou.
a doença que a gente passa hoje, o Covid-19, que mata. Exato. Então, o Rio de Janeiro, inclusive, nessa semana aconteceu algo grave, né? O prefeito, o prefeito não, o governador, né? Ele, de certa forma, ele foi afastado do cargo. O Rio de Janeiro sofre problemas diversos, né? E não é de agora. Então, há uma construção, ou seja, os problemas não surgem por acaso. Existe um processo histórico que desemboca naquilo. Aqueles problemas que vocês apontaram para a cidade de vocês no começo da nossa aula, eles não aconteceram do nada, não surgiram do nada. Houve um processo histórico que levou a isso. Houve omissão de pessoas, e essas pessoas são, sim, políticos, mas também são moradores, também são comerciantes, também são jovens, poder público, é todo mundo. Claro, alguns com mais responsabilidade do que outros. Claro, mas os problemas não acontecem da noite para o dia, do dia para a noite. Mas antes de caminhar para o final da aula, temos bastante tempo ainda, mas eu deixei uma pergunta no ar, no comecinho, por que o Rio de Janeiro tem esse nome? Eu queria que vocês respondessem para mim, se vocês sabem, né? Vamos relaxar um pouquinho falando de problemas, né? Uma questão mais leve, a questão histórica. Então, Rio de Janeiro em 1865, esta é a imagem. Então, capital do Império do Brasil, né? Dom Pedro II. Por que o Rio de Janeiro chama-se Rio de Janeiro? Em um minuto, para vocês darem as opiniões de vocês, as informações de vocês, e nós já voltamos também. Olha, professor Mauro, a maioria não sabe. Tem gente perguntando que lá tem muitos rios, se é por isso, mas muita gente não sabe, porque foi fundado em janeiro. Quem fala aqui? O Marcos. Olha, com relação a janeiro, eu não posso... vou trazer uma informação para vocês. Não sei se é uma informação útil, mas é sempre bom saber, né? Acontece assim, eu pesquisei. Os portugueses aportaram no Rio de Janeiro pela primeira vez no século XVI, né? No século da descoberta, né? Do achamento, da invasão, não sei, da forma como... do século em que chegamos aqui, dos europeus, né? Os europeus chegaram aqui, os portugueses. Acontece que quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles chegaram pela Baía de Guanabara. Se você, olhando da terra para o mar, você percebe que a Baía de Guanabara é uma entrada do mar. Mas para quem chega do mar para o continente, eles pensaram que aquela Baía de Guanabara fosse um rio que descia do continente e entrava para o mar. Então, eles deram o nome da cidade de Rio, provavelmente era janeiro, né? Rio de Janeiro. O nome da cidade, São Sebastião do Rio, esse rio que é a Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara, que é uma entrada do oceano, foi entendida por eles como um rio. Então, o nome da cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, conhecemos como Rio de Janeiro. Então, onde é o rio do Rio de Janeiro? Em lugar nenhum, é a Baía de Guanabara, que é o oceano, certo? Informação útil, inútil? Não sei, mas é uma informação, né? Espalha. Útil, sim, útil. Lógico, muito Ou então, útil. Não sei, se você... aliás, sempre que eu dou uma informação como essa, eu faço para o aluno, questione, duvide, não sou especialista disso, viu? Então, olha, nas nossas redes sociais, no Instagram, você língua portuguesa, CMSP, _ ensino médio. Língua portuguesa, CMSP, _ EM. Então, vá até lá e fale o que você achou dessa informação, dê outra versão, porque sobre isso eu vi uma informação a respeito. Pode ter outras, né, outras versões. Sempre legal ouvir vocês. Então, vamos para a próxima pergunta para vocês relacionada ao texto. Outra personagem do texto, O Rio de Janeiro em 77, é o Beriberi. Você já ouviu falar deste termo? Um minuto e já voltamos.
A maioria, a esmagadora maioria não sabe. Tem gente perguntando, até a prof aqui, a prof Rita está perguntando se é um mosquito, e o pessoal está... Então, eu perguntei, eu deixei um minuto na esperança do pessoal, de alguma forma, saber, mas é uma informação tá certo, importante. ó, Qual? Yasmin, acho que é Yasmin, não, é Midar o nome dela. Uma doença que o corpo não possui quantidade suficiente de vitamina B1? Na tela, por favor. O beriberi, isso mesmo, é uma doença nutricional causada pela falta de vitamina B1, tiamina, no organismo, resultando em fraqueza muscular, problemas gastrointestinais e dificuldades respiratórias. Ou seja, o beriberi é uma doença que é causada pela desnutrição. Agora há pouco eu falei, né? A fome não veio, porque estava se alimentando. Se alimentando de quem? Dos moradores do Rio de Janeiro. Então é isto. Pode voltar para a gente, por favor, a tela? Voltar para a gente? Então, gente, é importantíssimo. Ah, eu falei para voltar para a gente, mas, de novo, na tela, com um trechinho da participação do Beriberi na cena. Beriberi, eis-me. Eu sou o Beriberi e, como Otelo, nasci lá nos desertos africanos. Nasci para flagelo dos humanos e as mais moléstias meto num chinelo. Naturalizei-me brasileiro e firmei a minha residência na terra de Gonçalves Dias. Gosto muito do Nordeste e decididamente não saio de lá. Ainda não passei da Bahia, não faço caso da corte. E o boato diz, isto é, não fazes casos na corte. Olha que interessante. Pode voltar para mim, por favor? Ele diz que o beriberi não faz casos na corte, ou seja, o beriberi ele não ataca pessoas que são da nobreza, porque ataca os pobres. Então é basicamente isso. Gente, essa nossa aula de hoje ela foi uma aula de apresentação da peça, dos problemas sociais. É uma peça importantíssima porque trata de problemas importantes. Eu recomendo que vocês vão até o texto, página 96, na apostila, caderno do aluno, e leia o texto. Procure esses elementos que eu apontei para vocês agora, faça a leitura, a versão de vocês, que é sempre bom você observar o que um leitor mais experiente, como nós, faz mais experiente para não falar mais velhos, né? Nós podemos ter em relação a um texto. Mas é importantíssimo as suas impressões, né? A sua fruição, aquilo que você percebe do texto. Então, eu queria que você fosse até o texto, lesse e fizesse esta atividade que está agora na tela. Leia a cena 2 da peça O Rio de Janeiro em 77, Arthur Azevedo, na página 96 do caderno do aluno. A cena é todo o texto. Em todo o espetáculo teatral há um cartaz anunciando o evento, como se fosse a capa de um livro. Elabore um cartaz para a peça O Rio de Janeiro em 1877, de Arthur Azevedo, ou seja, um cartaz para a peça, um cartaz anunciando a peça, como se fosse a capa de um livro, como se fosse um cartaz de cinema. E você faça isso e compartilhe nas redes sociais com a hashtag EuNoCMSP. Apresente essa atividade para o seu professor. Na próxima aula de língua portuguesa do CMSP, vamos debater outros aspectos desta obra muito importante. Você também pode compartilhar com a gente naquele Instagram que eu falei para vocês, né? Língua portuguesa, CMSP_EM. Então vai lá, envie qualquer questão em relação a essa aula também, qualquer dúvida que você tenha em relação a algo que passou muito rápido, porque eu sei que algumas perguntas em 1 minuto é para que dê agilidade, para poder tratar diversos aspectos. Mas se você não conseguiu participar, converse com a gente lá e converse sempre com o seu professor. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigada. Avaliem também a nossa aula, gente, porque é muito importante. E até a próxima aula. Não se esqueça de dar o like no canal, dar o link, assinar lá, assinar isso tudo e dar o joinha. É isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.